Bom dia, Natália, Júlia, tudo bem? Ana Luísa, Heitor. Esperar um minutinho os colegas chegarem, nós vamos dar início. João Vitor. Ei, Laura. Oi, André. Tudo bem? Tudo. Bom dia, André. Bom dia. Já tiveram uma aula hoje? Já estão no pique, né? Espero que sim. Olha, na aula de hoje, nós faremos a correção das atividades sobre os métodos anticoncepcionais e, ao mesmo tempo, também eu farei uma revisão sobre esse assunto. E nós vamos comentar sobre a aula do meio ambiente, fazer alguns comentários sobre a aula que eu passei para vocês. Diante disso, então, nós vamos... eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram a avaliação que foi disponibilizada para vocês? Estava fácil? Acharam difícil? O que vocês acharam? Quem quer falar? Eu achei fácil. Fácil? Vamos falar especificamente laboratório. Foram só 4 perguntas. Eu também achei que estava dentro do nível de conhecimento de vocês. Não estava na medida certa, dentro de tudo que nós aplicamos, nós aprendemos. Eu não farei a correção hoje dessa avaliação, porque vocês têm ainda até às 17 horas para poder entregar. Então, no próximo encontro, eu faço com vocês. Próxima semana nós não teremos uma live, porque eu vou passar para vocês uma aula já gravada. Hoje farei a gravação da experiência de saber com o Pedro, né, Pedro? Está preparado? Representar sua turma? Mais ou menos. Uai. Tem que estar. Olha, então vamos começar, então, falando sobre os métodos anticoncepcionais. Quando nós falamos sobre métodos anticoncepcionais, são métodos, então, que previnem a gravidez. É apenas isso, ela não está ligada a evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, dentro dos métodos anticoncepcionais, existem vários. Existem alguns que são comportamentais, outros que são à base de hormônio e outros que são a partir de métodos cirúrgicos. É uma matéria, um conteúdo que, quanto mais vocês forem estudando, mais novos métodos vão sendo encontrados. Além do que, também, outra diferença, se vocês forem fazer uma leitura de uma metodologia bem antiga, não vamos colocar muito antiga, não, uma metodologia de 10 anos atrás, existem informações que não se igualam às que possuem hoje. Como assim? Antigamente, há 15, 20 anos atrás, a vasectomia e a laqueadura eram métodos irreversíveis. Não se encontrava um método para poder tornar aquela pessoa que havia feito a cirurgia possível de ter um filho. Hoje em dia já se mostra o contrário. Se a pessoa fez uma laqueadura ou uma vasectomia, tem-se métodos para fazer com que aquela pessoa ainda possa ter um filho. Mas aí tem que se fazer um novo procedimento cirúrgico, não em vias naturais. Ok? Então, essas metodologias vão se alterando no decorrer do tempo. Nós vamos comentar agora, então, sobre um método anticoncepcional que ele faz parte tanto de um método anticoncepcional
quanto também para evitar doenças sexualmente transmissíveis, que é o preservativo masculino e o preservativo feminino. O preservativo masculino ou feminino são também conhecidos como camisinha. Olha para vocês entenderem. A camisinha masculina, o preservativo masculino, ele é mais utilizado por vários motivos. Um deles é o valor econômico dele em relação ao preservativo feminino. Outra vantagem é o desconforto que o preservativo feminino gera. Então, olha aqui para vocês verem. Vou mostrar e nós vamos entender como funciona o preservativo masculino. Ok? Então, primeira coisa que nós vamos observar. O preservativo masculino, pessoal, tanto o masculino quanto o feminino. Então, aqui nós temos o preservativo feminino. Ok? Não estão escutando o som, não? Alguém está falando que o som... Estão ouvindo? Está dando para ouvir? Ah, não. Então está de boa. Quem não está conseguindo? Então, vamos lá. Olha, o preservativo masculino, pessoal, e o feminino, primeira coisa que deve se observar quanto ao uso dele, a validade. Todos dois têm um período de validade. Então, vocês vão observar a data de fabricação e validade do produto. Depois disso, então, vai se observar se, no caso do preservativo masculino, se nele tem uma bolsinha de ar. Porque pode acontecer de ter sido perfurado. Quando, futuramente, vocês vierem a consumir um produto desse, nós vamos observar até mesmo o local onde se encontra armazenado esse preservativo no supermercado ou na farmácia. Como ele é um material de látex, ele tem a facilidade, é como se fosse uma borracha de apagar. Se eu pegar uma borracha dessa de escola e deixá-la no sol, deixar ela bastante tempo no sol, depois, quando eu retirar lá, ela não vai estar mole? Ela não vai ter elástica? A mesma coisa acontece com o preservativo. Se eu deixar tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino diretamente no sol, ele vai ter uma capacidade elástica. E é isso, então, que é o risco dele poder estourar ou rasgar durante uma relação sexual. Aí, após observar se tem um ar, ou seja, se não perfurou por algum bicho, alguma coisa assim, e olhar a data de validade, quando se for abrir o preservativo, deve-se puxar para um lado o preservativo, tomar cuidado de não rasgar com a unha ou colocar a boca com o dente e rasgar. Aí retira-se o preservativo masculino assim. Dessa forma, para colocar o preservativo masculino, o pênis já tem que estar ereto, para que não aconteça futuramente dele vir a rasgar. Como nós comentamos, o preservativo masculino, ele evita tanto doença sexualmente transmissível, quanto gravidez. É um método seguro e é um método que deve ser utilizado. Ele tem que ser utilizado. Ok? Aí, o que acontece? O homem, antes da ejaculação, então, é um processo no qual é liberado o espermatozoide. O homem, ele libera um líquido, chamado líquido lubrificante. Nesse líquido lubrificante, existem estudos que falam que nele sai uma quantidade de espermatozoide, e nesse espermatozoide, nesse líquido, então, tem a possibilidade de engravidar. Então, suponhamos que o garoto chegou, colocou o preservativo. E ele teve contato, então, do preservativo já com a glande. Nesse caso, o que ocorre? Nessa medida, se teve contato com a glande, você tenta virar, abaixar o preservativo e não consegue, o que vai acontecer? Você não pode pensar assim, eu vou virar o preservativo e colocá-lo do lado para poder virar, porque já teve contato com a glande.
aí tem dois riscos, ou de uma gravidez, ou de pegar uma doença sexualmente transmissível, certo? Então, depois de uma aula de laboratório presencial, lá no laboratório, nós vamos comentar mais a fundo também quanto ao uso. Eu vou mostrar para vocês os outros métodos anticoncepcionais que tem lá no nosso laboratório. Mas então, aqui nós temos o preservativo masculino e a diferença em relação a tamanho do preservativo feminino. Aqui, ó. A mão agora está toda do lado. Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês o preservativo feminino. Para que vocês, então, observem a diferença de tamanho entre os dois. É muita diferença em relação ao tamanho. Esse preservativo feminino, ele deve ser colocado também, no caso, na mulher, e antes da relação sexual, faça um formato de 1/8 com preservativo e vai introduzir ele na vagina. Essa parte, então, ela vai modelar ele nos grandes lábios, na vulva aqui da mulher. Pronto. Depois também eu mostro para vocês numa aula presencial e nós vamos comentar mais a fundo sobre ele. Ok? Esses dois métodos, então, eles servem tanto para evitar uma doença sexualmente transmissível, quanto para a gravidez. Aí agora nós vamos comentar sobre outros métodos. O DIU, o diafragma. Esses métodos, então, no caso, o DIU, dispositivo intrauterino, ele deve ser colocado pelo médico. Existem vários tipos de DIU. Existe um que é a base de hormônio, existe um que é a base de cobre. Isso vai depender da mulher e das orientações do médico para cada pessoa. O diafragma é como se fosse uma cápsulazinha, um conezinho assim, ó. Aí ele vai ser introduzido também na vagina. Junto com o diafragma, tem um espermicida para poder eliminar aqueles espermatozoides que estiverem sendo ali depositados na mulher. Aí, existe, como eu já comentei com vocês, a vasectomia, que é feita pelo homem, no homem, não pelo homem, né? Pode ser pelo homem, mas é feito no homem, onde que se corta, então, os ductos deferentes. Ah, André, então, quando o homem faz a vasectomia, ele deixa de ejacular? Não. Ele continua, então, ejaculando, porém, não libera o espermatozoide. Uma das nossas últimas aulas presencial, nós fizemos, então, nós comentamos sobre os espermatozoides. Eu passei para vocês lá o espermograma, nós comentamos. Aquele espermograma, então, ele é feito como? Antes do homem vir a fazer a vasectomia, ele faz o espermograma, faz a contagem, então, de espermatozoide. Ele vai lá, faz a cirurgia. Passa-se algum tempo, ele tem que fazer novamente o espermograma. No espermograma, então, ele vai contar novamente se tem ou não espermatozoide. Se tiver, a cirurgia não teve êxito. Pronto. Tem ereção normal, tem ejaculação, somente não tem a eliminação do espermatozoide, mas o líquido sai normalmente. Na laqueadura, acontece, então, de cortar as trompas uterinas. Nesse caso, então, evita com que a mulher elimine os seus óvulos, impedindo, então, a sua fecundação. Então, aqui nós vimos, então, a vasectomia e a laqueadura. Todos os dois processos, hoje, tem como ter uma reversão para que se possa colher o óvulo ou o espermatozoide e fazer uma fertilização, então, desta forma. Agora, então, nós vamos observar os métodos comportamentais. Que existe, então, a tabelinha, existe a análise do muco vaginal. Esses métodos não são considerados métodos seguros. A tabelinha, a mulher, então, ela vai
observar o seu período fértil e, a partir dele, então, ela vai fazer uma contagem e ver qual dia que está propício para vir a ter uma relação sexual. Aí existe o coito interrompido, que é o homem, então, penetrou o pênis na vagina, aí, antes de ejacular, ele retira o pênis da vagina. Porém, nós já comentamos que o homem libera o lubrificante antes. E esse lubrificante que é liberado por nós homens, nós não sentimos que ele está sendo liberado. Não é igual à ejaculação. De forma, então, que o homem, quando estiver liberando esse líquido, pode acontecer de estar sendo liberado o espermatozoide. E, além do que, é um método que vem a ser de grande risco devido às doenças sexualmente transmissíveis. A nossa cidade, como o mundo, mas a nossa cidade teve há um tempo atrás um surto de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem que se tomar muito cuidado, pessoal. O uso de preservativo ele é fundamental na vida sexual de qualquer pessoa, da camisinha masculina. Então, agora, nós faremos, então, a correção das atividades referentes aos métodos anticoncepcionais. Vou compartilhar com vocês agora a tela em PowerPoint e vocês devem abrir também lá na apostila de laboratório a aula sobre os métodos anticoncepcionais. Aqui, antes de fazer isso, deixa eu parar aqui, eu vou fazer chamada de vocês. Responda presente, por favor. Aí destrava o microfone na hora que eu falar o nome. Vamos lá. Ana Laura de Castro. Ana Luísa Torres. Presente. Peraí, Ana Laura está aí. Ana Luísa. Presente. Álvaro. Álvaro. Arthur Gonçalves. Arthur Teixeira. Presente. Cauã. Gabriel. Presente. Júlia. Presente. Heitor Alexandre. Heitor Alexandre. João Felipe. João Victor Costa. Presente. Júlia. Presente. Laura Faria. André, eu tô aqui. Presente. André, eu tô aqui. O Heitor tá aí, né? Laura Pulhes. Presente. Laura Santos. Letícia. Presente. Lin. Lívia. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Faria. Presente. Maria Eduarda Martins. Miguel. Presente. Otávio. Pedro. Presente. Raul. Raul não? Juan. Sabrina. Presente. Sara. Presente. Túlio também não. Victor Vaz. Presente. A Vivian não. Alice Oliveira. Presente. Ana Clara de Oliveira. Presente. André. Presente. Bernardo. Presente. Bruno. Carlos.
Davi. Enzo. Presente. Enzo. Felipe. Gabriel. Oi, bom dia, tudo bem? Como que vai a vida? Heitor Rocha. Isabela. Presente. João Eugênio. Presente. Júlia. Presente. André, Oi. o Enzo falou que tá presente no chat. Ah, viu? Coloquei aqui para ele. Caroline. Lívia. Manuela. Presente. Maria Clara Costa. Presente. Maria Eduarda dos Santos. Mateus. Natália. Presente. Pedro Belo. André, eu tô presente, viu? Só que o meu microfone não tava funcionando, eu tive que ajeitar. Quem que falou? Eu, Enzo. O Felipe, né? É o Felipe. É, eu já tinha visto aqui. Pedro Canto. Pedro Henrique Fonseca. Presente. Pedro Henrique Gonçalves. Presente. Vitor Couto. Então, vamos lá, então. Tá dando para acompanhar a tela aí? Tá vendo a tela? Vamos lá. Sim. Métodos anticoncepcionais. Pergunta 1. Dê um exemplo de um método anticoncepcional cirúrgico, um hormonal, um mecânico e um natural. Explique o seu funcionamento. Quem me ajuda nessa aí, por favor? Quem Pode fez? ser eu. Quem? Letícia. Vamos lá, Letícia. Vasectomia, cirurgia feita nos canais deferentes. Anticoncepcional, pílula. Existem vários tipos de pílulas com diferentes tipos, com diferentes combinações de hormônios que inibem a ovulação. De uma pequena peça plástica com uma parte recoberta de cobre em formato de espiral colocada no útero por um médico. Muco vaginal, mulher observa o muco ou que sai da vagina e evita relação sexual. Certinho. Aproveitando, eu esqueci de comentar sobre o anticoncepcional, a pílula. A pílula, pessoal, existe então a pílula anticoncepcional feminina. Ah, André, mas por que não existe uma pílula masculina? Porque não se tem uma fórmula para poder matar todos os espermatozoides. Sendo que o homem, então, ele está em processo de espermatogênese diariamente. O homem, ele consegue ejacular todos os dias e até mais de uma vez por dia. De forma, então, que não se consegue ter um medicamento para poder ser viável para esse fator. No caso da pílula anticoncepcional feminina, tem essa vantagem, porque a mulher ela vai entrar no processo de ovulação apenas uma vez por mês. Desse caso, então, facilita o método para poder prevenir a liberação desse óvulo. Porém... André, Oi? a mulher consegue ejacular mais de uma vez por dia? Repete, por favor. A mulher consegue ejacular mais de uma vez por dia ou não? Então, nós vamos comentar... Vou terminar isso aqui, eu respondo essa pergunta para você. Ok? Aqui. Aí, em relação a pílula anticoncepcional para as mulheres, suponhamos, então, que 5 amigas estejam conversando e falam assim, eu estou tomando um anticoncepcional que ele está me inchando.
Ah, a outra vai assim, não, ele está sendo muito bom para mim. Ah, eu vou te recomendar esse, toma esse, toma esse. Não, pessoal. A pílula anticoncepcional ela deve ser recomendada por um médico, o ginecologista, para poder, então, facilitar a ver a que dosagem hormonal que a mulher precisa daquele medicamento. Aí agora, respondendo a pergunta, quem que fez a pergunta, que está escrito aqui, ó, Google. Eu, a Isabela. Isabela, vamos voltar aqui, então, a entender esse processo que você perguntou. Você perguntou se a mulher ela consegue ejacular mais de uma vez por dia. O processo de ejaculação é um processo masculino. O que acontece? O homem, ele ejacula aquele líquido que sai, então, do pênis, no processo da relação sexual, igual eu comentei com vocês. Existem 3 formas da liberação daquele líquido no homem, que é a partir da poluição noturna, a partir da masturbação ou a partir da relação sexual. No caso, então, aquele líquido vem de órgãos ou glândulas que são próprios do sexo masculino, igual a próstata. A próstata, ele elimina o líquido que faz parte da composição do sêmen. O sêmen é o líquido que sai durante a ejaculação. No caso da mulher, a mulher ela não ejacula. A mulher ela pode liberar um líquido, só que aquele líquido, então, é um líquido lubrificante. A lubrificação ela acontece tanto no homem quanto na mulher. Qual o motivo da lubrificação? Antes da penetração, então, o homem libera o líquido e a mulher libera aquele líquido para facilitar a entrada do pênis na vagina. Ao mesmo tempo também, para neutralizar o canal para passar o espermatozoide. De forma, então, aí nós vamos mudar, Isabela, esse conceito. A mulher, então, ela não ejacula. Ela solta a lubrificação. Entendeu? De forma que, respondendo a sua pergunta, a mulher também ela pode liberar essa lubrificação mais de uma vez por dia. Mas não a ejaculação. Deu para entender, Isabela? Entendi. Obrigada. De nada. Pessoal, então, a Letícia fez a leitura dos métodos. Eu coloquei aqui também, basicamente igual o que ela colocou. Então, o cirúrgico nós podemos considerar tanto a vasectomia quanto a laqueadura. Vasectomia ela acontece, então, nos homens e a laqueadura ela acontece nas mulheres. No hormonal, nós temos o anticoncepcional oral e, em alguns casos, o DIU também ele é considerado um hormonal, dependendo da ação dele. Depois nós teríamos também o mecânico, o diafragma. Aí poderia ter também, dentro do mecânico, o preservativo masculino, o preservativo feminino, que são as camisinhas masculina e a camisinha feminina. No método natural, nós teríamos, então, a tabelinha, o do muco, o coito interrompido, ok? O natural, ele é muito utilizado em conceitos religiosos. Só que nas aulas de ciências, eu gosto sempre de deixar muito claro sobre isso, acho que eu já até comentei com vocês, nós não envolvemos a parte religiosa dentro da parte científica. Uma coisa também importante que vocês devem saber, quanto à pílula anticoncepcional, existe a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela tem uma dosagem hormonal muito forte mesmo. De forma que a mulher, ela não se deve tomar esse medicamento com frequência. Principalmente na idade de vocês, onde vocês estão na formação da identidade sexual e do útero. É como se fosse, de grosso modo falando, como se pegasse o anticoncepcional, a cartela de anticoncepcional, colocasse todos os liquidificadores, tomasse de uma vez. Quando a mulher toma essa pílula do dia seguinte, é pelo motivo dela ter feito uma relação sexual sem preservativo, ou ela fez uma relação sexual com o uso de preservativo, mas aconteceu de estourar, rasgar ou outra coisa. Aí a mulher ela tem um período para poder tomar essa pílula do dia seguinte. Ela pode ser tomada até 48 horas, no máximo 72 horas após a relação sexual. Porém, ela é tão forte a dosagem hormonal,
se a mulher tem um ciclo menstrual regulado, então suponhamos que uma menina tem um ciclo menstrual que todos os dias ela sabe certinho a data que ela vai menstruar. Quando ela toma esse método anticoncepcional, acontece dele desregular a sua menstruação. E a menstruação ela vem mais forte, o cheiro fica mais forte, a coloração é mais forte, ele fica como se fosse talhado o sangue. Então tem que tomar muito cuidado quanto ao uso desse método anticoncepcional. Tem muitas mulheres que pensam assim, eu não vou tomar a pílula anticoncepcional dia a dia, mas quando acontecer de eu vir a ter uma relação sexual, eu vou e tomo a pílula anticoncepcional. Só que aí tem que lembrar, não se pode tomar como se fosse um medicamento diário, e nem com frequência. Deve-se tomar muito cuidado em relação a isso. O ideal é que se converse também com o ginecologista para que se tenha maiores informações quanto a isso. Vamos lá então para a pergunta 2. Pergunta 2. Qual a vantagem da camisinha em relação aos outros métodos contraceptivos? Quem responde essa para mim? Pode ser eu, André. Vamos lá, Júlia. Além de prevenir a gravidez, ela previne doenças sexualmente transmissíveis. Certinho. Tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Ela tem essas duas vantagens. Sempre, quando vocês vierem a ter uma relação sexual, sempre utilizar preservativo. Camisinha masculina ou camisinha feminina. Agora, vamos comentar sobre a aula do meio ambiente. Nós não teremos muito tempo para poder fazer, nós temos 9 minutos para poder fazer o comentário geral. Eu fiz uma gravação do vídeo para vocês, e lá então eu mostrei que o Dia do Meio Ambiente ele foi instituído no dia 5 de junho, no ano de 1972, lá em Estocolmo, durante uma reunião das Nações Unidas. Diante disso, então, os países reuniram para falar sobre os problemas ambientais. Até aquela data, eles pensavam que os problemas ambientais não eram tão fortes. Eles pensavam que os recursos eram infinitos. Aí, depois dessa reunião, criaram-se algumas leis para facilitar e ter uma maior preservação ambiental. Aí, no primeiro comentário, falava para vocês fazerem um parágrafo sobre o Dia do Meio Ambiente. Quem faz a leitura rapidinho do parágrafo que fez para mim? Vamos lá. Me ajudem. Você fez, Júlia? Eu? É. Eu fiz, só que ficou de 4 linhas. Ficou meio pequeno. Pode ser. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e tem por objetivo conscientizar a respeito da importância de preservar os recursos naturais. Certinho. Vamos para a pergunta 2, então. Na pergunta 2, pediu para enumerar 3 problemas recorrentes que afetam diretamente o meio ambiente. Diante disso, então, eu coloquei alguns problemas que afetam diretamente o meio ambiente aqui. Vamos lá, então. Felipe, lê para mim o que eu coloquei aqui. Cadê o Felipe? Felipe, chegou. Lê para nós, por favor. Eu acho que o áudio dele não estava funcionando direito, não. Quem faz a leitura aí? Eu posso fazer. Então faz aí. Descarte inadequado de lixo, falta de coleta seletiva, consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento, inserção de espécies exóticas, uso de combustíveis fósseis, desperdício de água e esgotamento do solo. Certinho. Vamos lá, então. Essa pergunta aqui, a terceira, era mais para que vocês pudessem refletir em casa. Quais as ações que você e sua família estão desenvolvendo nesse período de pandemia para preservar o meio ambiente? Eu coloquei algumas ações aqui. Se depois alguém quiser complementar com outras também, coloquei, olha, reciclar o lixo, economizar energia elétrica, manutenção do carro, evitar sacolas plásticas,
evitar o desperdício de água, plantar árvore, responsabilidade ambiental. Dentro dessas, então, reciclar o lixo talvez não dependa somente da gente, mas nós podemos pensar em separar o lixo para uma coleta seletiva, evitar o consumo excessivo, economizando energia elétrica. Nesse período, acredito que vocês, tanto quanto eu, nós estamos realmente gastando mais energia elétrica por nós estarmos ficando mais em casa, mas nós podemos pensar em banhos em quantidades menores, principalmente em tentar as construções novas virem a ser com energia solar e toda voltada para uma preservação ambiental. Manutenção do carro. Se eu tenho um carro e eu deixo de levá-lo à manutenção, ele pode vir a produzir maior monóxido de carbono, que é uma eliminação de poluente. Sacolas plásticas, evitar. Quando a gente vai ao supermercado, a gente compra 5 objetos. Eles colocam cada um em uma sacola plástica. Evitar colocar todos numa sacola plástica só. Ou levar para o supermercado a nossa sacola, de preferência de pano, porque ela pode ser reutilizada. E assim, as outras ações. Aqui eu comentei, fiz um slide que comenta sobre todos os fatores que eu comentei com vocês. Vou passar dessa forma que quando vocês forem rever a live, dá para vocês tirarem um print aqui também. Aí agora nós vamos comentar rapidinho. Nós temos 3 minutos ainda. Eu peguei algumas charges aqui sobre problemas ambientais. Olha, essa primeira então aqui. 2 rapazes conversando. Um chega para ele e diz: você veio do lixo? Ele diz assim: não, vim da praia. Realmente é um problema que está acontecendo com frequência. Nós não podemos deixar de cuidar dos mares, porque lá tem a maior produção de gás oxigênio para nós, além de ter uma alta diversidade de animais. Então, tomar cuidado com isso. Segundo, olha que hipocrisia. O rapaz, ele fez o desmatamento de um grande território e depois falou: que calor, não consigo encontrar uma sombra. E é isso que acontece também nas nossas cidades. O grande índice de desmatamento em vários locais. Cada um de nós pensamos em uma coisa na nossa ação. Eu, enquanto professor, quero uma maior facilidade na educação. Talvez uma pessoa esteja desempregada, quer mais emprego. Se a pessoa estiver doente, mais saúde. No caso, a árvore está pedindo o quê? Menos poluição, para que tenha, então, um processo de fotossíntese melhor. Aí depois nós temos aqui, um rapaz colocando um caminhão de lixo, jogando ele no ambiente natural. Aí 2 animais falando. E depois fazem o maior escândalo quando pisam no nosso cocô. Fato. Agora aqui, a última. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Tá, só não entendi porque são chamados de racionais. Então, aqui fica alguns questionamentos, não sei se vocês pensaram ou pensam muito sobre isso. Qual o mundo que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Se vocês conversarem com os avós, não sei se vocês ainda têm bisavós, pessoas mais velhas, sobre o Rio Formiga. O Rio Formiga era um rio que era frequentado como lazer. Hoje em dia, nós não podemos fazer isso. Muitos de vocês, talvez tenham caso, já frequentaram a represa de Furnas. Se nós não cuidarmos também daquele espaço, que é um local de lazer para nós, terá um problema no futuro tão próximo a isso. Então, vamos cuidar, vamos pensar direitinho qual o Brasil, qual o Formiga, qual o nosso bairro que nós queremos deixar para os nossos filhos, os nossos descendentes e tudo mais. A nossa gravação vai cair. A próxima semana nós não teremos a live, mas eu vou mandar para vocês o roteiro. Aí quero que vocês assistam e depois, no próximo, daqui 15 dias, nós teremos para poder fazer o comentário e fazer uma revisão geral também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se tiverem dúvida em qualquer coisa, podem me mandar no privado.
Tchau. 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 Sai, gente.